A paz do Senhor Jesus, igreja. Você tem liberdade para adorar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no tema, em Marcos, capítulo de número 16. Versículo de número 15. Marcos, capítulo de número 16. Versículo de número 15. Aleluia. Vamos ler o texto e assim eu faço os meus agradecimentos. A igreja achou, diga amém. Estarei lendo na minha versão King James atualizada, e ela diz assim: E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo, diga comigo, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Se assente, dando glória a Deus. Em primeiro lugar, quero externar ao meu Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele rendo glória, rendo honra, a Ele rendo a gratidão da minha vida. Aproveitando a oportunidade, regozijando-me em Cristo Jesus, quero também aqui trazer a minha gratidão. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar participando da Comademes e também da Ufademes, fazendo aqui referência do nome do vosso pastor presidente, pastor João Martins, e missionária Marina, que Deus abençoe. Muito obrigada pela confiabilidade ao púlpito, pastor. Cumprimentando o vosso pastor presidente, eu estou cumprimentando todos os pastores que se fazem presente na tribuna, a todos os obreiros, evangelistas e diáconos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Faço também referência ao nome da irmã Keila Rebeca, e cumprimentando e agradecendo a Deus pela vida da irmã Keila. Gratidão, minha amiga, pela oportunidade. Eu estendo minha gratidão a toda a Ufademes, a toda a liderança, as companheiras, irmãs em Cristo que trabalham ao lado da irmã Keila. Que Deus abençoe. E é claro que muita alegria, quero fazer também menção do pastor Evilácio, pastor de Sonora. Já estive ali naquela casa. E saiba, pastor, que eu e minha família, meu esposo, fomos amados, cuidados e trouxemos amigos de Sonora. Obrigada, pastor Evilácio. Externe minha alegria à igreja, à sua esposa e aos nossos amigos que ali se encontram. A todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Não quero me demorar, porque o relógio não ama o pregador. O relógio é inimigo do pregador. Mas, com o tempo que foi me dado, quero trazer uma mensagem ao coração da igreja. Trago por título a mensagem. Diga comigo: Ide. O DNA missionário da Igreja de Cristo. A palavra do Senhor vai nos ensinar que o ide, ele não é fruto de uma empolgação humana. O ide não é uma aventura. O ide é uma obra profunda de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, operando através do crente salvo. E nesta palavra eu digo que o ide é quando o salvo entende que só vai aonde Deus quer, quando Deus primeiro transformar quem você é. Vou repetir. Só é possível fazer o ide, ou você só vai aonde Deus quer, quando Deus primeiro transformar quem você é. Porque o ide não nasce apenas da disposição. O ide, ele nasce a partir da conversão. E sem conversão,
não há como fazer o ID. Porque o ID, ele nasce a partir de uma nova criação. Deus não trabalha com o velho homem. Deus trabalha no novo homem. E somente o novo homem, uma nova criação, pode ser um transmissor do ID de Cristo. Isto significa que Deus, ele usa novas criaturas para a honra e a glória do seu nome. É impossível querer ser um transmissor do ID ou um responsável pelo ID se primeiro não passar pelo processo da conversão. Quando nós somos transformados, quando nós somos salvos, quando somos encontrados, há um desejo em nós. E qual é? Alcançar pessoas para o reino de Deus. Hoje eu estava lendo Gálatas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13 em diante. E ali nós estamos diante da defesa do apóstolo Paulo. E Paulo, ele vai nos trazer uma revelação a respeito da sua vida que me impactou o coração. Qual? Ele é um perseguidor. Ele mata crente. Ele provoca desconforto à igreja. Mas ele vai falar que, assim como a igreja bem sabe, o perseguidor agora é perseguido pela causa de Cristo. E ele vai nos relatar em Gálatas capítulo 1, que ele não pediu permissão a ninguém, que ele não recebeu orientação doutrinária, porque o evangelho que ele recebeu não veio de homens, veio de Deus, veio de Cristo. Ele vai para a Arábia, ele vai para Damasco, e a palavra de Deus nos diz que ele começa a descer aos gentios, pregar o seu evangelho, anunciar as boas novas. No versículo de número 19, Paulo revela que o seu rosto não era conhecido pela igreja de Judeia. A igreja da Judeia não sabia quem era Paulo, não sabia a sua expressão física, não reconhecia a sua fisionomia, não sabia a cor dos seus cabelos. Mas a igreja da Judeia dava glória a Deus pela vida de Paulo, porque ele estava indo atrás de gente, salvando gente, proclamando o evangelho. E hoje à tarde, lendo esse texto, o Espírito Santo ministrou ao meu coração e disse: Paulo está fazendo o que eu fiz por ele. Paulo está colocando em exercício o que eu fiz por ele. Porque eu fui atrás de Paulo. Eu parei no caminho de Damasco. O meu clarão e a minha luz raiou sobre ele. E todo aquele que é alcançado por Cristo deve ter o desejo de fazer por outros o que Cristo fez por ele. Se nós não entendermos isso, se nós não compreendemos essa fundação da nossa fé, você só apenas será um carismático. Alguém que se conforta em ficar sentado dentro de um templo. Se você não entender o que Cristo fez por você, você jamais vai ter coragem de fazer nada por ninguém. O que é o ID? É colocar em exercício aquilo que Cristo fez por mim. Se eu estava perdida, se eu estava sem esperança, se eu estava desgovernada, se eu estava morta no meus delitos e pecados, e Cristo me encontrou, o seu evangelho me alcançou. Isso aqui é o seu dever, é o meu dever, ir atrás de gente. Porque Jesus investiu em gente. E como crente salvo, é o nosso dever vestir em gente. E se você não quer perder tempo com gente, não adianta você ser crente. Se você não quer perder tempo com gente, se você não quer pregar a gente, se você não quer evangelizar a gente, se você não quer discipular a gente, o porquê você está sendo crente? Por que estamos ocupando as cadeiras do templo? Esses dias eu pregando no culto missionário, Deus trouxe esse texto ao meu coração e eu trago à igreja agora. Jesus está no monte com Pedro, Tiago e João. E no monte da transfiguração, ele brilha,
Ele fica glorioso, seu rosto resplandece. Ao seu lado aparece Elias, do outro lado aparece Moisés. E tem crentes como Pedro. Vamos ficar no monte, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Só que quando esse processo da transfiguração passa, Jesus diz aos seus discípulos: vamos descer. E agora eu coloco a aplicação para a igreja. Nós estamos nos acostumando com o topo do monte. Glória no topo do monte. Congresso no topo do monte. Conferência no topo do monte. Convenção no topo do monte. Congresso, encontro no topo do monte. Agendas no topo do monte. E nós nos conformamos criando as nossas tendas. Só que reino não se manifesta apenas no topo do monte. Reino se manifesta no limiar do monte, crente. Reino se manifesta no pé do monte. Jesus diz: vamos descer. E quando ele desce, qual é o primeiro milagre? Um jovem epilético que o demônio jogava no fogo, jogava na água, é liberto. Porque poder é maravilhoso receber no topo do monte. Revelação é maravilhosa receber no topo do monte. Línguas estranhas recebemos no topo do monte. Mas aonde a gente vai desaguar esse poder? Aonde? Ou a gente quer ser crente em Hiroshima, se enchendo de poder para se explodir a si mesmo? Não, crente, a gente recebe poder no topo do monte para manifestar sobre pessoas no pé do monte. Porque no pé do monte tem gente escravo, tem gente no vício. No pé do monte tem demônios tomando famílias, destruindo casamentos. No pé do monte tem jovens nas drogas. No pé do monte tem prostitutas morrendo sem conhecer o evangelho. No pé do monte tem traficante. No pé do monte tem ímpio. No pé do monte tem gente morrendo sem o evangelho. No pé do monte tem famílias sendo destruídas. No pé do monte tem jovens sendo sepultados. No pé do monte tem gente indo para o inferno. E você aqui, acostumado com o cume do monte, glória no cume do monte, poder no cume do monte, aleluia no cume do monte, cantamos no cume do monte, temos orquestra no cume do monte, mas quando a gente desce, é lá que Cristo alcança, é lá que as obras das trevas são desfeitas em nome de Jesus. Agora, a minha responsabilidade é passar a palavra. E eu sou responsável pelo que eu estou pregando. Mas a pergunta eu devolvo a você: vai ficar no cume do monte, vendo só a glória? Ou vai transmitir a glória quando sair daqui? Vai ficar só no cume do monte, recebendo a glória? Ou vai descer do monte e manifestar o que você recebeu em Cristo Jesus? Quer um outro exemplo? Em Atos capítulo 8, uma grande perseguição sopra contra a igreja. E essa forte perseguição não foi causada pelo diabo, não foi causada por espíritos malignos. Essa forte perseguição foi causada pela própria soberania de Deus. Saulo se levanta veemente contra a igreja, mas diz o texto sagrado que quando a igreja estava passando por uma grande perseguição, o Senhor espalhou os ceifeiros. O Senhor liberou os ceifeiros, porque até então a igreja em Atos capítulo 2 tinha recebido poder. O Espírito tinha descido, tinha revestido com fogo pentecostal. Só que ficou todo mundo fechado, aninhado e preso dentro do templo sede de Jerusalém. Só que quando Deus começa a ver que o crente, o corpo, a igreja está acomodado dentro do templo, Ele permite aguilhões.
contra a própria igreja, para que a igreja se movimente na sua missão. Morre Estevão como um sinal de que um semeador morreu. Deus levanta Paulo, o outro se levanta. Mas no capítulo 8, versículo de número 1 e versículo de número 4 ao 6, se levanta um outro ceifeiro da seara, Filipe, e diz a Bíblia Sagrada, e enquanto isso, os que haviam sido dispersos, diga comigo, disperso. A expressão grega para disperso aqui é semeador, aquele que lança a semente. Enquanto os semeadores estavam indo, pregando a semente do evangelho, por onde fossem, indo Filipe, diga comigo, indo Filipe. A expressão indo aqui é a mesma que aparece em Marcos, capítulo 16, e em Mateus, capítulo 28, qual? Ide! Isso é o ide, qual? Você vai sendo crente e vai pregando, vai sendo crente e vai pregando. Tanto que a expressão ide no grego está em movimento contínuo. Tanto que a transliteração grega para ide é indo, movimentação, agitação. Ou seja, o evangelho não é estático, o evangelho é movimento. E indo Filipe para a cidade de Samaria, ali nos anunciava Cristo. Manifestação de palavra, manifestação de poder. Os espíritos malignos abandonavam a muitos, gritando aos berros, e grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E para este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Agora eu faço uma pergunta à igreja. Quando você ora, o tecladista pode vir comigo se for permitido. Quando você ora, enche-me, Espírito Santo. 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 Quando você clama, enche-me, Espírito Santo, eu vou perguntar, você está pedindo isso para quê? Eu vou ficar calada para você responder o seu coração. Quando você dobra o seu joelho e diz, usa-me, Espírito Santo. Capacita-me, Espírito Santo. Toma minhas mãos, Espírito Santo. Toma minha boca, Espírito Santo. Toma minha vida, Espírito Santo. É para você vir para um culto só, falar várias línguas estranhas, cantar hinos espirituais, e no dia a dia você está vendo alguém morrendo do teu lado, e não tem coragem de fazer um convite, e não tem coragem de estender a mão e dizer, Jesus te ama, Ele tem um plano para a tua vida, e Ele quer salvar você do seu pecado. A pergunta que eu faço e volto à igreja, para que vocês querem poder? Para quê? Se toda manifestação de poder é uma capacitação para sairmos por aquelas portas e pregar a gente e trazer para os pés de Cristo Jesus. Jesus, em João capítulo 4, Ele fez isso. Ele disse, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Tá, Jesus, a tua comida e a tua bebida é fazer a vontade do Pai. Qual foi a vontade do Pai que Jesus cumpriu? Sair da Judeia e ir para Samaria para investir numa mulher. Se a gente não consegue deixar a nossa Judeia para ganhar uma samaritana dentro de Samaria, nós não sabemos qual é a vontade do Pai. Porque se a vontade do Pai é um alimento espiritual que serve de comida e de bebida, qual é a vontade do Pai para mim, para você? Ide, ide, ide. A minha fome é salvar gente. Ide. A minha fome é salvar gente. Ide. A minha sede é salvar gente. Ide. A minha vontade é restaurar a família. Ide. A minha alegria é salvar um filho pródigo.
Ide, o céu faz festa quando a dracma perdida é achada. Ide, volta com a ovelha no ombro. Ide, a minha vontade, a minha comida, a minha bebida é deixar tudo, mas ganhar uma samaritana para Cristo. Ele lançou uma semente na boca de um poço. E uma semente na boca de um poço produziu uma colheita gigantesca. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: quanto tempo falta para a colheita? 4 meses. Não é a colheita terrena, é a colheita espiritual. Lá vem a samaritana com uma colheita de samaritanos, e ele diz: levantai os olhos e vede, o campo está branco, mas poucos são. A minha oração nessa noite é que o Senhor envie ceifeiros, para que Deus desperte os ceifeiros da sua seara e invista em gente para Cristo Jesus. Um é que planta, o outro é que colhe. E disse Jesus: e a alegria tanto do que planta, tanto do que colhe, é a mesma. Eu vou aplicar isso aqui. Você sabe de um culto como esse? Você convida alguém na rua, ou dedica-se durante algumas semanas evangelizando alguém. Você traz para o culto, o pregador prega, só que a colheita não foi minha, a semente foi lançada, mas ela é a recompensa da sua jornada de dedicação. Ou seja, tanto quem semeia, tanto que colhe, sintam a mesma alegria na seara. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Diga comigo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O id não é um evento, o id é uma identidade. Charles Spurgeon escreveu dizendo: todo cristão ou será um missionário ou será um impostor. Ou somos missionários da nossa casa, ou somos missionários da nossa rua, ou somos missionários do nosso bairro, ou somos missionários na nossa empresa, ou somos missionários na nossa escola, ou somos missionários na universidade. Ou é um impostor, gosta de assumir que é crente só aqui dentro da igreja, mas no dia a dia é um crente 007, se escondendo. Quando alguém pergunta: é crente? Não, você me confundiu. Ou seremos missionários que propagam o evangelho, ou seremos impostores. Quem é você? Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Porque é fácil cobrar a missão de quem está nas missões. É fácil cobrar a missão do pastor. É fácil cobrar a missão do pregador. É fácil cobrar a missão da tesouraria missionária. Mas entenda que missionários não são aqueles que estão lá fora. Missionários não são aqueles que estão no campo. Você é o missionário da tua casa, crente. Você é o missionário da tua família. Você é o missionário do teu bairro. Ou seremos missionários, ou seremos impostores. O evangelho não foi dado para ser guardado. O evangelho foi dado para ser proclamado. Como virão se não há quem pregue? Como crerão se não há ninguém disposto a ir?
evangelho se faz com gente, porque se Deus quisesse usar anjo, Ele usaria, mas é você mesmo, imperfeito, cheio de falha, cheio de erro, que está no processo de transformação, que tem a palavra de vida na boca. A W12, escrevendo sobre missões, ele disse: cristãos que não testemunham não estão apenas desobedecendo, estão se esquecendo da sua própria salvação, porque todo salvo prega o evangelho. Todo salvo prega o evangelho, prega com a vida, prega com a boca, prega com o olhar, prega com a atitude, prega com amor, prega com perdão, prega. Todo salvo prega o evangelho. E se tu não estás pregando o evangelho, você não está sendo apenas um desobediente, você está desfazendo da sua salvação. É sério, igreja. Em Mateus 28 e Marcos 16, Jesus não entrega apenas um programa ou uma sugestão, Ele entrega o coração da fé cristã. Antes de subir aos céus, Ele não fala de planos, Ele não fala de conquistas, Ele não fala de vitória, Ele não fala de estrutura, Ele não fala de emoções, Ele fala de missões. Ele fala de missões. O que a gente está fazendo com a nossa vida missionária pessoal, igreja? O espírito da profecia me toma nessa noite, e ele me diz que tem crente aqui que está sendo chacoalhado na sua salvação, e o Espírito Santo está te perguntando: o que você vai fazer com a tua salvação depois dessa convenção? A preocupação de Cristo não foi te dar casa, a preocupação de Cristo não foi te fazer rico, a preocupação de Cristo não foi te tornar milionário. Isso é conversa do Evangelho Coach, isso é conversa dos mercenários. Para a igreja, para o corpo de Cristo, Ele disse: vão, ide, sejam missionários, sejam missionários, sejam missionários. Levanta a mão, eu estou profetizando, porque a chama missionária abre essa convenção. A chama missionária abre essa convenção. A chama missionária abre essa convenção. E se você é batizado com o Espírito Santo, receba renovo do Espírito de Deus agora. É uma ordem, não é uma opção, igreja. Ou você vai, ou você vai. Eu não escolho ir depois que meus filhos nascerem. Eu não escolho ir depois que eles entrarem na faculdade. Eu não escolho ir depois que eu conquistar a minha casa própria. Eu não escolho ir depois que eu comprar o carro do ano. Eu não escolho ir depois quando a minha vida estiver sólida. Eu vou, Jesus, eu vou. Sem casa eu vou, sem família eu vou, sem filhos eu vou, porque isso aqui não é uma opção de vida, isso aqui é uma ordem. Ide, vai. O quebrantamento toma casa nessa noite. Eu vou.
Porque quem ama mais sua família, seus amigos do que a mim, não é digno de mim. Eu vou. Porque se fosse uma opção, daria para ir depois que levantasse a sua empresa. Se fosse uma opção, você iria depois da faculdade. Se fosse uma opção, você iria depois que os seus filhos crescessem. Mas Jesus diz: ide. Isso não é uma opção, isso é uma ordem. Desde o dia que você aceitou Jesus, essa ordem prevalece. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Só pregue, só fale, só diga, só discipule. Faça discípulos, não é para ti, é para mim. Porque se fosse para ti, você faria no teu tempo. Mas como é para Ele, os discípulos devem ser feitos para agora. O id não é uma opção, o id é uma ordem. Jesus, nesta palavra, Ele não usa nenhuma condicional. Se, portanto, porém, todavia. Não tem condicional no texto. Ele diz: ide, vai. Chorando, vai. Precisando da cura, diga que eu cure. Precisando de salvação na tua casa, diga que eu salvo. E se morrer, diga que eu ressuscito. Não é sobre você, é sobre mim. Não é o que acontece contigo, é sobre quem eu sou na tua vida e quem eu sou para ti, diz o Senhor. É bonito a gente levantar as mãos na igreja e a gente cantar: eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. E quando Ele te coloca dentro de um ônibus, do lado de um embriagado, você passa: não vou falar não. Quando Ele faz o teu caminho se cruzar com um drogado sujo, fedido a macunha, com o nariz cheio de droga, você fecha o vidro do carro. Hipócritas, fariseus, vocês não me amam, porque se me amassem, vocês entenderiam que enquanto você fala de mim, eu guardo você e salvo o perdido. Que tipo de evangelho a gente está acreditando, igreja? Que tipo de evangelho a gente está acreditando? Que tipo de evangelho a gente está confiando, se não um evangelho fácil, confortável? E os nossos irmãos na Nigéria estão sendo mortos. Todo dia sai uma notícia: morreu 40, 51, covas e covas. Ser crente brasileiro tá fácil demais. Ser crente brasileiro está fácil demais. Mas o Senhor me toma e eu libero essa profecia. Diz o Senhor: eu vou sacudir a igreja brasileira. Eu vou sacudir o ventre missionário da igreja brasileira. Quem nunca sentiu dor de parto por dar à luz a alguém, vai se prepara para sentir. Porque diz o Senhor: eu vou produzir dores de parto na igreja brasileira. E essa igreja brasileira vai aprender o que é chorar por almas. Canta, ó estéril que nunca deu à luz. Canta, ó estéril que nunca deu à luz. O ID é uma capacitação do Espírito Santo. Por isso que isso não depende só de mim. Depende do poder que nos acompanha. Martin Lloyd Jones disse: nenhuma igreja pode ser viva se não estiver continuamente engajada em alcançar pessoas. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo de número 1, versículo 8. Jesus não manda ir sem Ele te garantir: vai, porque eu te dou poder para isso.
Não são suas palavras de conhecimento e persuasão que ganharão as almas. Como um dia eu li Charles Spurgeon dizer que iceberg pode aquecer outros iceberg. Nenhum homem pode passar calor para nenhum homem, mas um homem cheio do Espírito Santo pode passar calor a uma outra vida que está fria e morta. Recebereis poder. Ele envia com capacitação. O poder não é do pregador, o poder não está no microfone, o poder não está na tribuna, o poder não está no carisma, o poder não está na poltrona, o poder não está no templo, o poder é o Espírito Santo dentro de você. Por isso, vai! O ID não depende de talento. Pode cantar bem, pode cantar mal. O ID é para quem quer. O ID é para quem vai. O ID não depende de idade. Então não diga que você está velho demais para pregar. E também não diga que está jovem demais para pregar. O ID não depende de currículo. Ore, leia a Bíblia e tenha uma palavra na boca. O ID não depende de status. O ID depende da unção do Espírito Santo de Deus. Mas o ID também é uma ordem de compaixão. Porque em Mateus 10, versículo 8 está escrito: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste. Isso aqui não é sobre dinheiro. Isso aqui é entender: eu recebi pela graça, e a graça atravessa por mim de graça. De graça recebeste, de graça dai. Isto significa que quando Jesus envia os seus discípulos, Ele não os envia apenas para falar, Ele os envia para demonstrar o governo do reino. O reino não é discurso. O reino é ação de poder liberado. O reino cura, o reino restaura, o reino liberta, o reino traz sinais visíveis de manifestação e poder. O domínio das trevas recua quando o reino manifesta-se. E como o reino manifesta, irmã Michele? Quando um crente salvo se posiciona no ID. Onde um crente salvo chega, o reino chega. Aonde um crente salvo prega, as trevas não falam mais. Aonde um crente salvo estende a mão do diabo sai. Quando um crente salvo ora, as cadeias são quebradas. Onde um crente salvo pisa, o reino de Deus pisa com ele. Jesus não manda algo impossível. Antes de mandar, Ele concede autoridade. Você entra pregando, mas entra na autoridade do Espírito. Você levanta as suas mãos e na autoridade do Espírito, os demônios caem por terra. E por que eu preciso fazer o ID, irmã Michele? E eu encerro aqui. Porque ninguém pode fugir dessa verdade que Paulo escreveu. O ministério da reconciliação. Recebemos o ministério da reconciliação. Efésios capítulo 2, versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Éramos por natureza destinados à ira.
No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Ele nos deu o ministério da reconciliação. O que Paulo escreve é isto: eu também estava perdido, eu também estava morto, eu também estava na ira de Deus, eu estava separado. Esse ministério da reconciliação não é meu, vem do Filho, porque o Filho me reconciliou com o Pai. Ele não apenas me reconciliou, mas Ele também me deu o ministério da reconciliação. Então Ele diz a nós que agora, nós que temos o ministério da reconciliação, clamamos, chamamos: venham, recebam, voltem para o seu Deus. E sabe por que não dá para fugir do id? É porque você tem o ministério da reconciliação. E quando eu não exerço o meu ministério da reconciliação, eu estou quebrando a ponte para que alguém não chegue até Jesus. Eu estou fechando o acesso do perdão, eu estou fechando o acesso da misericórdia doada de graça. Quando eu não exerço o meu ministério da reconciliação, eu estou fechando a estrada do perdão entre o pecador e o seu Pai. Mas quando eu exerço o ministério da reconciliação, cumprindo o id do Senhor, eu estou dando acesso livre. Eu estou dizendo: venham, venham, Jesus salva, venham, Jesus cura, venham, Ele perdoa, venham, sejam livres do inferno, venham, a vida eterna é de graça, basta você crer, venham. Porque quem experimenta a reconciliação se torna o mensageiro da reconciliação. E sabe o que é lindo? Este é um ministério não só para pregadores. Esse é um ministério não só para cantores. Esse é um ministério não só para pastores. Esse é um ministério para todos. Você está aqui chorando: eu quero o ministério disso, eu quero o ministério daquilo, eu quero o ministério daquilo. Você não consegue nem exercer o que é dado de graça sem você orar para ter. Você não consegue nem exercer o ministério da reconciliação. Você está sendo frustrado porque não tem o ministério da pregação. Exerça o da reconciliação, e quem sabe a graça de Deus te presenteia com outros ministérios. Sabe aonde começou meu ministério? Meu ministério não foi um grande congresso igreja, não foi uma obra missionária. Sabe aonde começou meu ministério? Quando eu compreendi o que é o ministério da reconciliação. Foi indo debaixo de uma jabuticabeira, lá em Rio Claro, na frente de uma fábrica de sofá. Eu junto com a irmã Alexandra, a gente dedicava horas do nosso dia na manhã para ministrar ao coração de mulheres que estavam naquela fábrica. E quantos milagres nós vimos ali naquela praça, debaixo de uma jabuticabeira. Ali
ali foi exercido o meu ministério da reconciliação. O meu ministério não é estar no congresso, o meu ministério não é estar nas conferências. O meu primeiro ministério é aonde o Senhor me colocar. Tem alguém com sede? Eu sei aonde está a água da vida. O ministério da reconciliação, e eu termino aqui, não é apenas para pregadores, não é apenas para a igreja, não é apenas para os líderes. O ministério da reconciliação é para a dona de casa que está lavando sua louça e no dia a dia vai no supermercado e do seu lado sempre uma alma sedenta para, nem que seja para perguntar se o tomate está verde. Ali é a oportunidade. O púlpito da pregação do evangelho foi erguido e é a hora de você exercer o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é dado ao adolescente que, convertido, vai atrás de outros adolescentes que os seus lares estão turbulosos, cheio de problema, briga entre pai e mãe. Mas esse adolescente que exerce seu ministério da reconciliação pode falar para esse adolescente: eu conheço um que pode trazer o céu no meio desse inferno. Não importa a idade, o título, o cenário ou a condição, o ministério da reconciliação está confiado a todos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Eu convido a igreja a ficar de pé. Deus não apenas nos reconciliou consigo, mas nos transforma em agentes de reconciliação, para que o mundo experimente que experimentamos nele. Deixa eu fazer uma pergunta à igreja: é bom ser crente? É bom ser crente? Você se arrepende de algum dia ter sido crente? É maravilhoso caminhar como salvo. É maravilhoso receber a virtude do Espírito. É maravilhoso abrir a boca, cantar louvores, porque você está perdoado e porque você não passa isso para frente. Nessa noite o Senhor faz uma convocação, e nesse silêncio de uma igreja que está ouvindo e entendendo, eu quero chamar pessoas aqui à frente, que nessa convenção deixa a chama missionária arder no seu coração, e que a partir de hoje não vai se acovardar mais, porque a bênção é de quem crer, e a perda da bênção é de quem não crer. Mas o seu dever é ir, é pregar, é falar. Nessa noite eu chamo pessoas aqui à frente que querem se posicionar para exercer, a partir de hoje, receber coragem, renovo do Espírito Santo, ânimo e graça para exercer o ministério da reconciliação. Se você ouviu esta palavra e entende o que Cristo conversou contigo, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Ítalo, um louvor que o Senhor ministrar no seu coração. Vou me calar por alguns minutos. Jesus está conversando com crentes aqui. Esse quebrantamento não é a minha voz, é a voz dele dizendo: faça valer a pena a sua salvação. Você acha que eu te resgatei só para ser mais um no meio da igreja?
Você acha que eu te salvei só para ficar sentado no banco, assistindo o culto enquanto almas estão perecendo, sendo que todos os dias você tem a oportunidade de cumprir o seu ID? O pastor Evilácio estava lá quando eu contei isso. Eu fiz uma viagem de férias com o irmão nosso, o pastor João, irmão Admilson Matoso, um mineirinho. Ele fez das férias dele um culto missionário. Naquele hotel não tinha um que chegasse perto dele que ele não olhasse nos olhos e dissesse: Jesus te ama, menina. Eu vi ímpios chorando na mesa do bar do hotel. E como Jesus gosta de salvar gente, deram a oportunidade de um karaokê para ele, Ítalo. Para quê? Ele evangelizou o salão todinho do hotel. Sabe por quê? Porque quem sabe o perdão que recebeu e aonde estava quando Jesus se encontrou, não perde a oportunidade de passar para frente. Maravilhosa graça, maravilhosa graça. Estende a mão, igreja, nós vamos orar. Canta, Ítalo. Há muitos feridos, meu Deus, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, o ministério da reconciliação está queimando no teu peito. sua necessidade. O Espírito está te constrangindo a ser um salvo. Não deixe um E não guarda soldado essa bênção só para si. ferido O Espírito está te tomando nessa noite. O Espírito está fazendo você rendido. verta o bálsamo. Vai, missionária. que Vai, a missionário. ferida sara. Vai, missionária. Vai, missionário. Eu vos dou o poder. Eu vos dou o poder. Eu vos dou o poder. Oh, aleluia. O pão partiremos, sim. Descanso. Recebe o abraço do Espírito Santo. Vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não deixe o fiel Ixi. chorar, ferido. A igreja está sendo tomada por lágrimas nessa noite. A igreja está sendo tomada por lágrimas nessa noite. Seguindo sua Jesus ordem. decidiu fazer uma reunião com a gente. Ele disse: preparem esse ambiente para isso. Frente, Ele preparou esse ambiente para isso. e o forte inimigo Ele preparou esse ambiente para isso. puderam vencer. Recebe poder do Espírito Santo. Recebe consolo do Espírito Santo. Recebe renovação do Espírito Santo. Você vai ganhar muitas almas para Cristo. Você vai ver o seu galardão em gente. Você vai ver o seu fruto perseverando na presença dele. Vai valer a pena, igreja. A igreja seja tomada agora de graça, de glória, de graça, de glória, de graça, de glória, de graça, de glória. E a ferida sarará. Vai, vai, Protege-o com vai, seu manto. vai,
Vai, diz o Senhor, eu sou contigo. Vai, eu te dou a palavra. Vai, eu vos envio. Eu vos envio. O pão partirei. Eu vos envio, diz o Senhor. Eu vos envio, diz o Descanso Senhor. lhes dará. E toda angústia sairá. Seja renovado, pastor. Seja renovado, pastor. Seja tomado por essa chama missionária. Evangelismo, evangelização, culto das ruas. Que o Senhor vos abençoe. Que a graça dele seja renovadora sobre você. Vai, 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 só vai. Vai que ele é contigo. Vai. Faz viver.